Beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Vocês, como podem observar aqui do lado, Colégio Naval, exatamente isso, resumão, Colégio Naval. Mas o e-mail, historiacomp1@outlook.com. Facebook, Istuçá, onde lá posto exercícios, dicas para provas e entre outras coisas. E o celular para mensagem, 3291650267. Então vamos falar aqui do resumão Colégio Naval, História do Brasil, parte 3. Exatamente isso. Período regencial. Mas primeiramente, pessoal, só um minuto aqui que eu vou só abrir uma página aqui que eu deixei sem abrir para vocês aqui para mostrar. Voltando aqui agora, tudo aposto, tudo mais, eu peguei já o site aqui que eu tinha que abrir. Lembrando que aqui é o resumão do Colégio Naval, mas já tô falando para vocês, para deixar vocês bem já informados já, beleza? Porque eu não quero que ninguém... Ah, meu Deus do céu, isso não é possível, gente. Meu Deus do céu, mas tudo bem. Eu quero voltar aqui, eu abri o negócio, mas o negócio não abriu nem por Cristo agora. Meu Deus do céu, agora fez uma bagunça danada aqui agora. Agora veio da bagunça danada, mas tudo bem, vamos lá então. Voltando aqui. Lembrando que aqui no YouTube, pessoal, vocês têm a playlist, né? Você digita lá no buscador, lá na área de busca, Sattler, e vai abrir a página inicial, né? Você vai apertar lá o curso de História, né? O Sattler, o Chapelão, e você vai direto em playlist. Nessa playlist você tem tudo lá. Você tem lá a parte de resumão ESA, resumão SPSEX, resumão Colégio Naval, o resumão Enem, e entre outros que eu vou fazer ainda. Mas você tem as outras playlists, que é de História do Brasil, História Geral, História da América e História da África. Eu quero falar para vocês aqui que essas playlists, História Brasil, História Geral, História da América e História da África, são playlists, são pastas onde tem videoaulas, óbvio, que são muito completas mesmo, né? Aqui no resumão Colégio Naval, que cai para vocês História do Brasil, fica muito a dica para vocês da playlist de História do Brasil. Lembrando, o resumo, né, a playlist de História do Brasil é o top, né? É aquilo que vocês devem assistir, né? Óbvio que se quiserem assistir outros materiais, não tem problema, né? Mas aqui a playlist de História do Brasil está muito completa. Nós temos aí, se eu não me engano, mais de 100 aulas, que vai desde lá de colonização, né, descobrimento do Brasil, até governo FHC. E óbvio que eu vou mandar mais videoaulas. Mas lembrando que essa playlist de História do Brasil, ela é muito completa. O resumão Colégio Naval é para dar um norte para vocês observarem os temas muito cobrados. Tranquilo? Então, continuando então. Período regencial. Lembrando, pessoal, o período regencial é marcado por uma grande instabilidade política, né? O período regencial no governo, né, na história do Brasil, é um período em que o Brasil passa por muitas dificuldades políticas, né, internamente, principalmente sobre questões territoriais. Por quê? Você vai observar no longo desse período regencial, pessoal, e lembrando, lá nessa playlist de História do Brasil, são 5 aulas que eu falo só sobre período regencial. Então são 5 aulas muito completas. Em outras aulas, né, eu observo que tem gente que fala em período regencial em uma aula só. Eu falo em 5, tranquilo? Bem completas mesmo. Então, nesse período regencial, pessoal, você observa o quê? Uma grande instabilidade. Você observa revoltas regenciais que estão acontecendo nesse período. Balaiada, Farroupilha e entre outras, né? Mas essas revoltas, pessoal, só acontecem em localidades onde o governo daquele local, daquela província, não está um governo coeso, né? Um governo forte. Ou seja, as revoltas acontecem num contexto em que há instabilidade local. Óbvio que naquelas outras províncias que não aconteceram revoltas durante o período regencial, é porque o governo estava centralizado, estava todo mundo indo de acordo, né? Mas o que acontece? É um grande problema nesse período regencial, porque quase que o Brasil se fragmenta em vários outros
paizinhos, né? Podemos também falar que o período regencial é um período também de uma experiência republicana, né? Porque nós vamos ter avanços em se dizendo de autonomia dessas províncias. Nesse contexto, nós temos os moderados, né? Aqueles que querem mudanças, mas nem tanto, os exaltados, que querem algumas mudanças mais radicais, e os restauradores, né? Aqueles que ainda queriam que Dom Pedro voltasse primeiro, mas só que com a morte dele, esse pessoal que perde a força. Um grande passo, pessoal, no avanço liberal será a promulgação, né, o edito do ato adicional de 1834, né? Aonde nesse ato adicional, pessoal, é um incremento dentro da Constituição de 1824, vamos dizer assim, uma revisão, onde as províncias teriam uma certa autonomia, né? Aquela autonomia em que o poder central impedia as províncias, através do ato adicional, essas províncias irão ganhar tais autonomias, como por exemplo, a criação de leis próprias, a criação de impostos, e óbvio, sem interferir, sem prejudicar o governo central. Você deve estar perguntando, professor, o período regencial foi uma coisa que foi criada? Não. O período regencial, pessoal, já estava dentro da Constituição, já estava previsto na Constituição de 1824. Tranquilo? Dentro do período regencial, nós temos a criação da Guarda Nacional, né, onde já tem a figura do coronel, combater as revoltas que estão pipocando em várias partes do país, e também ser fiel ao governo central. Tranquilo, pessoal? O regresso conservador, Araújo Lima, né? Lembrando, pessoal, os regentes, nós temos lá a regência trina provisória, a regência trina permanente, e depois nós temos a regência una de Feijó, e também de quem? De Araújo Lima, né? Araújo Lima, pessoal, é mais conservador, e vai, nesse caso, fazer o regresso conservador através do quê? Através da lei de interpretação. Mas lei de interpretação de quê? Do famoso ato adicional de 1834. Ou seja, era uma lei que revia, que iria interpretar novamente esse ato adicional. Óbvio, se é um conservador, esse ato adicional, que antes dava uma certa autonomia, uma certa liberdade para essas províncias, agora vai começar o quê? A centralizar o poder novamente no poder central de todas as províncias. Óbvio que esses liberais não vão aceitar esse regresso, essa volta do conservadorismo indo à força, eles vão apoiar o golpe da maioridade, e lembrando, muitas pessoas, pessoal, viam que as revoltas que estavam acontecendo em várias partes do país eram revoltas que não tinha nessa moda uma pessoa, uma figura que poderia ser aquela que caminharia o povo. Ou seja, as revoltas estavam acontecendo porque não tinha uma figura importante à frente do governo, né? Então, o golpe da maioridade é uma forma também de antecipar a maioridade de Dom Pedro II, proclamando ele imperador, mas mesmo tempo, ou seja, os liberais fazendo o imperador voltar, né, nesse caso, pegar o poder, para quê? Para futuramente ter algumas concessões. Tranquilo, pessoal? Esse é o golpe da maioridade. Pessoal, como eu já falei, as revoltas provinciais, nessas 5 aulas que estão lá na playlist de História do Brasil, aqui no meu canal, na parte de História do Brasil, Professor Aldo, eu estou falando de 5 aulas sobre período regencial. E uma aula dessas 5 eu falo só sobre revoltas regenciais. Tranquilo, pessoal? Na nossa próxima aula, voltaremos aí mais com o quê? Com História do Brasil, resumão Colégio Naval. Valeu, pessoal!